Fala galera do canal. Ontem a equipe do Palmeiras recebeu o São Paulo na Arena Barueri, né, pela semifinal do Campeonato Paulista. E logo aos 7 minutos, numa disputa de bola no meio de campo, a bola sobrou com Marlon Freitas, né. Ele encontrou o Flaco Lopes, que na entrada da área tocou para o Vitor Roque, né. O Vitor Roque deu um corte no Arboleda já dentro da área, já buscando um passe para o Maurício, né. E a bola bate no calcanhar do Lucas Ramon e volta para o Vitor Roque, que aí sim consegue tocar de volta para o Maurício, e aí ele livre só empurra para dentro do gol, né? Aos 50 minutos, o Enzo Dias tocou para o Lucas, né? Ele invadiu a lateral da área e tenta um toque, né, em cima do pé do Gustavo Gomes. A bola volta para o Lucas, que de primeira tenta lançar para a área, e aí a bola bate no braço do Gustavo Gomes, e a árbitra, muito bem colocada no lance, mandou a bola seguir, né? 6 minutos mais tarde, o Andréas Pereira cobrou uma falta ensaiada com o Piquerez. Ele levou a bola até a linha de fundo e cruzou para dentro da área. A bola caiu no colo do Flaco Lopes, completamente sozinho, e ele sem nenhuma dificuldade só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede, né? Aos 65, a defesa do Palmeiras cortou mal e numa disputa de bola entre o Marlon Freitas e Bobadilha, a árbitra marcou pênalti para o São Paulo, que aos 68, né, chutou forte, rasteiro no meio do gol, e a bola passou por baixo da perna ali do Carlos Miguel, que caiu no canto direito do gol e acabou tomando o gol pro São Paulo, né? E aí o jogo acabou sendo 2-1. E o que mais chamou a atenção no jogo, né, não tem nem como não falar de outra coisa, né, foi a questão dos dois pênaltis, né? Um pênalti que a Daiane Muniz, que foi a árbitra da partida, marcou, e um que ela não marcou, né? No primeiro lance, que foi aos 50 minutos, o Lucas invadiu a área, né, e tentou cruzar para o atacante do São Paulo. E aí a bola acabou batendo na mão do Gustavo Gomes, né? E para mim o que mais pega nesse lance é a questão do critério, né? Porque cada árbitro tem um critério diferente para poder marcar um pênalti de mão, né? E aí temos um problema, porque existe uma regra, né, que a bola não pode bater na mão, e existe uma falha na regra, que é o árbitro poder interpretar esse lance, né? E só que para mim o erro não é nem da árbitra da partida, da Daiane. O erro para mim ela é do VAR, né? Porque beleza, a árbitra ela pode ter a interpretação, só que o VAR tá ali para poder apitar a regra do jogo, né? E de acordo com a regra do jogo, quando a bola bate na mão do jogador, tem que ser marcado pênalti, né? E a gente vendo o lance, a gente percebe que o Gustavo Gomes ele já vem com o braço aberto, né? O braço esquerdo aberto, e ele só recolhe o braço depois que a bola bate no braço dele, né? Então a árbitra deveria ter marcado o pênalti ali, só que ela interpretou que, né, inclusive no momento do jogo, ela fala que ela viu que a bola bateu na mão do jogador, só que no entendimento dela, ela deve ter entendido que não é um movimento antinatural, como gostam de dizer por aí, né? Só que para mim não existe movimento antinatural ou natural. Existe a bola bater na mão do jogador e o juiz tem que marcar a falta ou a infração, né, se for dentro da área, pênalti. E para mim ela deveria ter marcado o pênalti, ela não marcando, o VAR deveria ter chamado ela, né? Então aí é a questão da falta de critério, né? Eu não sei se a Federação Paulista vai soltar algum áudio dizendo que o árbitro chamou ela para poder olhar e ela não quis olhar, né? Que, batendo no peito para dizer que não foi pênalti, né? Ou se vai ter alguma coisa dela mesmo já o VAR chamando ela e ela dizendo pro VAR que não quer ver porque ela viu que não foi pênalti, né? De qualquer forma, na minha opinião, o VAR deveria ter chamado ela para ela poder ver, ó, o que foi que você viu, né? E aí ela ter marcado o pênalti corretamente. E o segundo pênalti, né, foi aos 65 minutos. E aí também é a mesma coisa, né? É questão de critério de árbitro, né? Critério de juiz.
Se o lance entre o Marlon Freitas e o Bobadilla tivesse sido feito no meio de campo, o árbitro marcaria pênalti ou marcaria falta? Dependendo do árbitro, não. Eu não marcaria, porque eu entendo que é um lance normal onde dois jogadores estão disputando a bola. Ah, mas o braço do Marlon Freitas sobra na cara no pescoço do Bobadilla. Ok, então vamos começar a marcar todos os pênaltis? Entendeu? E aí, pra mim, então, no caso, o primeiro lance, pra mim, ela deveria ter marcado o pênalti. E no segundo lance, ela não deveria ter marcado pênalti. Ela não deveria ter marcado pênalti, porque para mim no segundo lance não é falta, é mais uma disputa de bola normal que acontece o tempo inteiro dentro de campo, o tempo inteiro os jogadores disputam, o tempo inteiro os jogadores se tocam dentro da área e nem sempre os árbitros marcam esse tipo de falta, né? Sobre a escalação do São Paulo, o que me chamou a atenção, né? E acho que de 95% dos torcedores do São Paulo antes da partida começar, foi a forma como o Crespo escalou a equipe do São Paulo, né? Tudo bem o Danielzinho não ter condições de jogar os 90 minutos de jogo, como ele disse depois na entrevista coletiva. Agora, você colocar o Luan, que é um jogador que está em baixa na equipe do São Paulo, que não vem tendo muitas oportunidades, ao invés de você pegar e colocar o Pablo Maia, que por mais que para mim ele não seja muito melhor do que o Luan, mas ele já vinha vindo numa constância entrando nos jogos no decorrer do campeonato, né? Então, se o Danielzinho não tinha condições de jogar os 90 minutos, e eu entendo o fato dele não querer começar com o Danielzinho, porque se ele não tem condições de jogar os 90 minutos, ele entendeu que talvez ele fosse precisar do Danielzinho mais pro final do jogo, né? Só que na minha opinião ele deveria ter colocado o Pablo Maia no lugar do Luan, né? A equipe do São Paulo, muito apática, muito, em alguns momentos do jogo, muito preguiçosa. O Luciano, se eu não me engano, aos 65 minutos de jogo, eu tive que olhar a escalação do jogo para ver se o Luciano tinha entrado em campo, porque não fez nada o jogo inteiro. Normalmente esse tipo de jogo ele até reclama com o árbitro e toma cartão. Nem isso ele fez. Ele não tem nenhum lance em que você vê ele na imagem reclamando de nada. Simplesmente não apareceu. O Lucas, se não fosse o lance do pênalti do Gustavo Gomes, também não teria aparecido na partida, né? E esse jogo do Caleri é o tipo de jogo que ele não consegue aparecer porque os jogadores do São Paulo não conseguiam nem lançar a bola para ele poder disputar a bola com o Gustavo Gomes no ataque, né? Então o São Paulo numa postura muito acovardada, muito medrosa, eu diria até, né? O São Paulo deu um chute no gol, que foi o chute do pênalti do Caleri, né? Então isso mostra o desequilíbrio para mim que foi a partida. A equipe do Palmeiras numa postura completamente diferente, buscando o resultado do jogo o tempo inteiro, né? Tanto é que conseguiu abrir 1-0 rápido. E aí depois que o Palmeiras abre 1-0, meu amigo, é complicado, porque você tem que ter um elenco muito bom para poder competir com a equipe do Palmeiras, né? E a equipe do São Paulo não tem um elenco bom. A prova disso é que o Crespo fez 3 alterações durante o jogo inteiro, né? Tudo bem que as 3 alterações para mim que ele fez foram erradas, né? Primeiro, a questão do Danielzinho com o Luan, né? Só que para mim, quando o Crespo ele tira o Lucas e coloca o André Silva, né? Já que os jogadores reclamam tanto que a grama sintética atrapalha os jogadores por causa de lesão, na minha opinião ele não poderia ter colocado o André Silva no lugar do Lucas, porque o André Silva está voltando de lesão, né? E aí como é que os jogadores reclamando que não dá para jogar no gramado sintético, ele pega e coloca um jogador voltando de lesão para jogar no gramado sintético, né? E você precisando do resultado, talvez ele pudesse ter colocado o Luca ou o Ferreirinha para poder o São Paulo tentar de alguma forma atacar a equipe do Palmeiras, só que não conseguiu, né? Porque a equipe do Palmeiras mais uma vez muito bem postada, né? Eu entendo que esse elenco do Palmeiras não é tão forte quanto os outros anos, mas ainda assim a equipe titular do Palmeiras é uma equipe muito forte, né? Muito bem postada, muito bem treinada pelo Abel Ferreira. A final vai ser em 2 jogos, né? Na quarta-feira agora, ainda não saiu o horário, né? Mas vai ser em 2 jogos, na quarta-feira e no domingo, né? E a gente se vê no jogo de domingo, tá? Após o jogo de domingo que eu vou estar trazendo uma análise do que aconteceu. Na minha opinião, o campeonato acaba quarta-feira.
Tá? Para mim, a equipe do Novo Horizontino, não, por mais que a equipe do Novo Horizontino esteja jogando muito bem, e não é de agora, tá? Para quem acompanha a Série B, a equipe do Novo Horizontino já quase subiu em 3 oportunidades para a primeira divisão, né? E por poucos pontos não conseguiu subir. Então é uma equipe que vem numa constância, num crescimento muito bom. Só que para mim não dá para você competir com a equipe que tem o segundo melhor elenco do país, né? E na minha opinião o Palmeiras já decidiu a final nesse primeiro jogo, né? Que vai ser provavelmente na Arena Barueri mesmo. Bom, para terminar, eu queria mandar um abraço aqui pro Daniel Azevedo, 6218, né, que fez um comentário no shorts que eu postei a respeito da semifinal do campeonato. E ele errou os 2 palpites, tá? Mandar um abraço também pro Fabrício Soares, OK1404, né? Ele deve ter ficado muito feliz com o resultado de ontem. E também mandar um abraço pro André Barros, Alice1820 e Wesley Costa 8773, por estarem participando ativamente do canal, né, comentando, curtindo e compartilhando o canal aí com quem eles conhecem, né. Falta muito pouco para a gente chegar à marca de 50 inscritos no canal, né, são 11 dias de canal hoje que a gente está completando e estamos com 46, se eu não me engano. E assim, eu estou muito feliz com a forma como o canal tem crescido, né, como eu falei, são 11 dias e quase 50 inscritos. E é exatamente desse jeito que eu quero crescer, né? Quero que o canal venha crescendo dessa forma. Tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Não sei se vai ser domingo ou na segunda, mas vai ser após o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Ok? Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.